Amados e queridos irmãos, hoje estamos a celebrar a festa da transfiguração do Senhor. A liturgia de hoje convida-nos a contemplar a glória de Cristo, mas não para satisfazer a nossa curiosidade, nem para nos proporcionar uma emoção, digamos assim, passageira. Revela-nos a sua glória para fortalecer a nossa fé e chamar-nos à conversão. E hoje escolhemos a segunda leitura de São Pedro. Fala-nos como testemunha ocular. Não anuncia fábulas engenhosamente inventadas, anuncia aquilo que ele mesmo viu e ouviu no Monte Santo, Monte da Transfiguração. Contemplou a majestade de Cristo e ouviu a voz do Pai. Este é meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Reparemos que o Pai não diz: admirai o meu filho, nem tampouco aplaudi o meu filho. Diz apenas: escutai-o. Escutar Jesus não é apenas ouvir as suas palavras e obedecer-lhe, é deixar que o Evangelho transforme a nossa vida. Quem escuta Jesus, perdoa. Quem escuta Jesus, abandona o pecado. Quem escuta Jesus, rompe com aquilo que sabe que ofende a Deus. Quem escuta Jesus deixa de negociar com o Evangelho e deixa de procurar justificações para continuar naquilo que sabe estar errado. O Salmo responde proclamando: o Senhor é Rei, o Altíssimo sobre toda a terra. Se Cristo é verdadeiramente o nosso Rei, então não podemos continuar a viver segundo os critérios do mundo. Não podemos chamar bem ao mal, nem mal ao bem. Não podemos viver uma fé apenas de sentimentos ou de aparências. O reino de Deus exige conversão. Então, à luz desta palavra que chegamos ao Evangelho, diz que Jesus leva Pedro, Tiago e João ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandece como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Quer dizer que antes da paixão e da cruz, os discípulos receberam um vislumbre da glória de Cristo, para que quando o virem desfigurado no Calvário, não percam a fé. Pedro, maravilhado, exclama: Senhor, como é bom estarmos aqui! E propõe construir 3 tendas. É a tentação de todo cristão: procurar uma fé que consola, mas não converte. Uma religião que emociona, mas não muda de vida. Mas o Evangelho não termina no monte. Jesus não permite que os discípulos ali permaneçam. A experiência da glória termina rapidamente. É preciso descer do monte. Lá embaixo estão a doença, o sofrimento, o pecado, as injustiças, os conflitos, a hipocrisia e a cruz. E lá que os discípulos demonstram a sua realidade, aquele encontro com Cristo, desafiando a realidade que encontraram embaixo. Também nós gostamos das nossas tendas, gostamos da missa enquanto dura, da adoração, dos retiros, das procissões e das festas religiosas. Mas quando saímos da igreja, continuamos a alimentar rancores, a viver em pecado, a mentir, a caridade, a destruir a paz das famílias e a viver como se Deus não existisse. Agora a pergunta que vem: que Deus serviu sobre a monte se a vida continua igual? Ou de outra maneira, que Deus servimos quando continuamos a sermos iguais? A verdadeira transfiguração não aconteceu apenas no rosto de Cristo. Deve acontecer também na nossa vida. Se depois de tantos anos de missas, confissões e comunhões, continuamos exatamente os mesmos,
Talvez tenhamos subido muitas vezes ao monte, mas nunca tenhamos descido verdadeiramente com Jesus. Cristo não nos leva ao monte para fugirmos do mundo. Leva-nos ao monte para que, iluminados pela sua presença, regressemos a um mundo diferente. O Evangelho não nos foi dado para nos fazer sentir bem. Foi-nos dado para nos fazer santos. E a santidade começa quando deixamos de fazer a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Irmãos, ao terminar esta celebração, cada um de nós vai descer o seu monte. Vamos regressar às nossas casas, ao trabalho, às nossas famílias, aos problemas que nos esperam. A pergunta é simples: vamos descer apenas emocionados ou verdadeiramente transformados? Se hoje ouvimos a voz do Pai a dizer: escutai-o, então não endureçamos o coração. Haverá um perdão que precisa de ser dado. Haverá um pecado que precisa ser abandonado. Haverá uma reconciliação que não pode continuar adiada. Haverá uma confissão que já não deve esperar. Haverá uma vida de oração que precisa recomeçar. Cristo mostrou hoje a sua glória não para nos impressionar, mas para nos dar a coragem de o seguir até a cruz, porque só quem passa pela cruz chega à ressurreição. Peçamos ao Senhor a graça de não sermos cristãos de momentos, mas discípulos de todos os dias, não apenas admiradores de Jesus, mas homens e mulheres que o escutam e obedecem e o seguem. Então a luz que brilhou no monte começará a brilhar também na nossa vida e o mundo reconhecerá através de nós o rosto de Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.